Então, gente, é o seguinte, eu já trabalhei com vocês alguns gêneros jornalísticos semana passada. Então, por exemplo, o editorial, o artigo de opinião, né? São gêneros jornalísticos, certo? Porém, eu não trabalhei todos semana passada e eu vou abordar mais dois na aula de hoje que eu acho importantes, tá? Tem também um gênero, além desses que eu vou trabalhar hoje, dos que eu já trabalhei semana passada, tem gênero reportagem, só que de gênero manchete. Só que eu fui vasculhar as provas e eu não vi nenhuma questão sobre o gênero reportagem. Então, eu não achei relevante fazer uma revisão. Pode ser que caia? Pode, né? Mas, assim, pelo menos no meu banco de questões eu não vi nada relacionado à reportagem. Então, eu preferi não abordar, tá? Então, hoje a gente vai ver gêneros jornalísticos, a gente vai ver também alguns gêneros que trazem linguagem mista, como, por exemplo, tirinha, charge, cartoon, e a gente também vai ver os gêneros publicitários, tá? Que são gêneros que caem muito, né, na prova de vocês, e a gente precisa ter informações importantes sobre, tá? Então, vamos lá. Dentro dos gêneros jornalísticos, a gente tem o gênero notícia. Observe, o que é uma notícia, né? A notícia, ela traz uma informação sobre um fato ocorrido, tá? Então, dentro de uma notícia, eu quero que vocês comecem a anotar esse tipo de informação, tá? Dentro de uma notícia, não há opinião do autor, tá certo? A notícia apenas informa. Ela vai transmitir a informação sobre o fato que aconteceu. Mas dentro de uma notícia, a gente não tem a opinião. Então, por exemplo, um editorial. Você lê um editorial, você vê que ele parece com uma notícia, o editorial, porque ele fala de um fato que aconteceu, né? Ele coloca dados estatísticos, ele fala de algo que aconteceu ali na sociedade e tal. Mas vejam, vamos diferenciar editorial e notícia. No editorial, há uma opinião daquele veículo de comunicação, da revista, do jornal, sobre aquele fato que ocorreu. No editorial, há uma opinião, tá? Na notícia, não há opinião, certo? A linguagem que é utilizada na notícia, ela é uma linguagem bem objetiva, tá? Então, não tem nada de subjetivo na notícia. Por quê? Porque o objetivo é simplesmente informar. Então, aquela pessoa que escreve a notícia precisa ser imparcial, ou seja, não pode transmitir a sua opinião, tá? Então, é muito importante que vocês saibam diferenciar, principalmente com o editorial, porque às vezes você vê o editorial e você vê informações, dados estatísticos, às vezes, relatos, né, vê fatos, e você pode confundir com notícia, mas é diferente, tá? Professor, e por que eu tenho que diferenciar? Porque pode acontecer de, na questão, ele não dizer se é uma notícia ou se é um editorial, e isso pode dificultar a interpretação do texto. Então, por exemplo, eu já sabendo que na notícia não tem opinião, né? Então, quando eu for analisar as alternativas, o que falar de opinião eu vou excluir, a não ser que ele já diga no enunciado que aquele texto transmite alguma opinião, porque às vezes o gênero ele se modifica de função, tá? Às vezes é modificada a função, às vezes alguém pode realmente escrever uma notícia emitindo a sua opinião, mas com um propósito diferente, de informar. Mas se isso acontecer, eles têm a obrigação de informar isso no comando da questão. Se ele não informar, né, isso no comando da questão, o que é que você vai observar? Então, se tem opinião, né, então o objetivo não é informar, então não vai ser uma notícia, certo? Então, é muito importante saber diferenciar, ok? Então, outra coisa importante, ó, esse gênero textual tem função referencial.
lembrem que a função referencial, ela é a função informativa, né? O objetivo da função referencial é apenas transmitir aquela informação, né? Então, se você já sabe que é uma notícia, já associa a notícia à função referencial, tá? Porque o objetivo é simplesmente informar, certo? Outra coisa importante, quando eu falo aqui de sequências narrativas, sequências descritivas, sequências explicativas, a gente está falando aqui de tipos, tá? Associem, todas as vezes que falar de sequência, vocês associem isso a tipo textual, tá? Não é a mesma coisa, tá? Não é exatamente a mesma coisa, mas tem total associação, tá? Por exemplo, uma sequência narrativa, né? Um texto que tem uma sequência narrativa, é um texto que vai contar um fato ocorrido, né? Uma sequência descritiva é aquele texto que vai descrever detalhadamente os fatos que ocorreram. Então, por exemplo, vai dizer, sei lá, se foi, digamos, um acidente, vai dizer qual era a cor do carro, qual era a cor da moto, às vezes até a placa, enfim. Então, ele vai fazer uma descrição dos fatos, ele vai descrever, né, como tudo aquilo aconteceu. E as sequências explicativas também presentes nas notícias, elas trazem uma explicação mais detalhada sobre o fato ocorrido. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Na notícia, a gente tem um fato, tá? Então, o que é que a notícia faz? Ela transmite, relata para a gente um fato ocorrido, tá? Tem opinião do autor? Não, certo? Eu tenho narração dentro da minha notícia? Tenho, porque ele vai narrar, né, o fato ocorrido. Eu tenho descrição dentro da notícia? Também tenho descrição, porque ele também vai... através da descrição que ele vai dar detalhes para a gente sobre aquele fato, tá? E as explicações quando ele vai detalhar, dar mais detalhes sobre aquele fato ocorrido. Observe, dentro de uma notícia, ele vai sempre responder essas perguntas aqui, tá? Ele vai dizer o que aconteceu, ele vai dizer quem estava envolvido naquele fato, com quem aconteceu. Ele vai dizer quando aconteceu, geralmente ele coloca datas precisas, tá? Ou então ele coloca na manhã desta quarta-feira, certo? Então, ele sempre especifica quando aconteceu. Ele diz onde o fato aconteceu, como, ou seja, ele vai dar detalhes, ele vai explicar como foi que ocorreu, tá? Então, por exemplo, ele disse que ocorreu um acidente em tal avenida. Não basta dizer que ocorreu, ele tem que dizer como. Aí ele vai descrevendo. Ele diz, olha, tinha um pedestre que não observou o sinal fechado. E aí ele vai descrevendo, certo? Como foi que os fatos ocorreram. E ele também explica, tá? Se estiverem evidentes quais são as causas do fato ocorrido, ou seja, o que levou aquele fato a acontecer, certo? Essa questão do porquê vai depender muito, né? Porque às vezes, por exemplo, aquela pessoa que escreveu a notícia, às vezes não tem essa informação, não sabe dizer porquê, mas geralmente eles detalham, eles respondem a todas essas perguntas. Ok, minha gente, alguma dúvida? Então, assim, quando cai uma notícia na prova, ele vai pedir, geralmente, tá? Não é uma regra, mas geralmente ele pede para você dizer qual é o objetivo daquele texto, tá? Então, por exemplo, cai uma notícia. Qual é o objetivo dessa notícia? Você já vai procurar as alternativas que estão associadas à questão do informar, tá? Informar. Se não aparecer o verbo informar, professora, nas alternativas, vai procurar palavras, verbos e sentidos que se assemelhem, né, ao objetivo de informar, tá certo? Então, ele geralmente pede isso. Além disso, ele pode pedir para você identificar o tipo textual que predomina, tá?
Ou então ele pode pedir para você observar qual é a função referencial presente, né? Se é a função referencial, qual é a função, tá? Daquele texto, se é referencial, se é emotiva, certo? Se é afática. Então, ele pode pedir também para você dizer qual é. Ele pode pedir para você analisar qual é o tipo textual que predomina, certo? Se predomina a narração, se predomina a descrição, certo? Geralmente, gente, o que vão predominar são essas três aqui, tá? Então, essas três sequências vão predominar. Porém, pode ser que tenha mais narração do que descrição. Isso vai depender muito do texto que você está analisando, tá certo? Outra coisa que pode aparecer é alguma pergunta sobre a linguagem empregada, tá? Uma coisa importante, gente. A linguagem empregada é a linguagem formal, tá? Na notícia, a gente tem a norma culta. Porém, não é uma norma culta com aquela linguagem difícil, não. Por quê? Porque a notícia, ela precisa abranger todo mundo, toda a população, independente da escolaridade da pessoa, tá? Então, a linguagem, ela vai ser uma linguagem formal, tá? Porém, ela não vai ser uma linguagem difícil, ela vai ser uma linguagem de fácil compreensão para poder realmente transmitir aquela informação para a maior quantidade de pessoas possível, tá? Sobre a estrutura da notícia. A notícia geralmente tem um título, tem um subtítulo, tem o corpo do texto, tá? Que é onde ele responde todas essas perguntas, certo? A gente chama de lead ou live, né? Ou em inglês ou em português, que é onde a gente não, né? Onde o autor vai descrever tudo o que aconteceu, tá? Peraí, chegou alguma, não? Não tem nada. E aí, nesse corpo do texto que ele vai detalhar, né? Todo o fato ocorrido, ok? Geralmente, o título da notícia vai trazer algo abrangente. O subtítulo vai dar um detalhezinho a mais sobre aquele fato, né? E aí o corpo do texto vai realmente responder todas essas perguntas aqui. Professora, pode ser que em algum texto não tenha aqui uma dessas perguntas? Pode ser, tá? Pode acontecer. Isso aqui é uma estrutura, mas não é um padrão que se aplica a todas as notícias. Pode ser que a gente encontre alguma notícia que não diga, por exemplo, como aconteceu ou por que aconteceu, tá? Vai depender das informações que o jornalista tem em mão, ok? Alguma dúvida, gente? Não. Sobre o veículo de publicação, gente, onde é publicada uma notícia, é um gênero jornalístico. Então, onde é que vai aparecer? A gente vai encontrar em jornais ou impressos, ou jornais online, né? E a gente também encontra as notícias. Hoje a gente tem diversos veículos online, né? A gente também encontra em blogs, ou até mesmo em redes sociais, a gente também encontra notícias, tá? Mas originalmente a notícia vem dos jornais, né? Veio dos jornais impressos, agora a gente tem os jornais online, né? Mas, assim, a origem das notícias é realmente os jornais, tá? Mas isso não quer dizer que é só no jornal que vai ser publicado, né? A gente encontra até em redes sociais, a gente encontra. Alguma dúvida? Vou passar para a nossa próxima parte. Desconsiderem essa enumeração da questão, é porque a numeração foi só para a minha organização, para organizar o meu gabarito, viu? Porque eu fui colocando as questões de forma aleatória e aí eu enumerei na minha ordem. Então, desconsiderem. Coloquei essa questão aqui para a gente analisar. Então, hoje o esquema da aula vai ser assim, viu? A gente vê um gênero, faz uma questão. Vê outro gênero, faz outra questão. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura e aí eu vou deixar o resto com vocês. Só vou fazer a leitura do texto. A gente vai fazer naquele mesmo esquema, tá? E aí eu dou um tempo para vocês
responder. Vamos lá. Anfíbio com formato de cobra é descoberto no Rio Madeira, Roraima. Animal raro foi encontrado por biólogos em canteiro de obras de usina. Exemplares estão no Museu Emílio Goeldi, no Pará. Gente, preste atenção aqui. Aqui, ó, no título, observem que o título ele é mais vago, né? E no subtítulo ele traz uma informação a mais, ele dá um detalhezinho sobre o fato ocorrido, né? Anfíbio com formato de cobra é descoberto no Rio Madeira. Veja, a gente não sabe ainda onde aconteceu, não, a gente, quer dizer, a gente sabe onde aconteceu, mas a gente não sabe detalhes sobre esse fato. Aí quando ele coloca aqui, ó, o subtítulo, ele coloca animal raro foi encontrado, já disse quem encontrou, ou seja, quem está envolvido nisso, foi encontrado por biólogos em canteiro de obras de usina, né? Então, a gente primeiro sabia que era no Rio, aqui ele já detalhou, em canteiro de obras de usina, já está detalhando. Exemplares estão no Museu Emílio Goeldi, no Pará. Então, observem que o subtítulo ele traz realmente uma informaçãozinha a mais. O trabalho de um grupo de biólogos no canteiro de obras na usina hidrelétrica Santo Antônio, no Rio Madeira, em Porto Velho, resultou na descoberta de um anfíbio de formato parecido com uma cobra. A Tretocoana enzelfi é o nome científico do animal raro descoberto em Rondônia. Até então só havia registro do anfíbio no Museu de História Natural de Viena e na Universidade de Brasília. Nenhum deles tem a descrição exata de localidade, apenas na América do Sul. A descoberta ocorreu em dezembro do ano passado, mas apenas agora foi divulgada. Vejam, a gente tem o que aconteceu, né? Ele diz que um anfíbio foi encontrado, né, no Rio, diz qual foi esse anfíbio. Ele diz com quem aconteceu, quem estava envolvido, né? Ele diz que foi um grupo de biólogos, né? Então, está dizendo com quem aconteceu esse fato. Ele está dizendo como aconteceu. Como assim, professora? Uma notícia pequena dessa, né? Observe que ele diz aqui, o trabalho de um grupo de biólogos no canteiro de obras da usina hidrelétrica. Então, como foi que aconteceu? Esses biólogos estavam trabalhando nesse canteiro de obras. A gente já tem essa informação de como aconteceu, certo? E aí ele vai dando detalhes, né? Então, observem que a notícia, ela vai sempre respondendo perguntas. E ela tem sempre a preocupação de não deixar brechas, porque a gente tem que saber exatamente, né, o que aconteceu. Por quê? Porque se a gente pega uma informação distorcida, né, isso pode trazer algum problema para a sociedade. Então, eles precisam ser objetivos e, ao mesmo tempo, eles precisam ser específicos, né, explicar direitinho, né, como foi que tudo aconteceu, tá? A notícia é um gênero textual em que predomina a função referencial da linguagem. Já falei para vocês. No texto, essa predominância evidencia-se pelo. Vou dar um tempo aí para vocês, tá? Respondam. Quando vocês responderem, vocês colocam lá no bate-papo.
Eu acho que a maioria já respondeu. Vamos lá. Eu vou passar item por item, alternativa por alternativa, para a gente discutir. Eu sei que ficou fácil para vocês, principalmente depois da explicação, mas a gente precisa entender também o porquê que não são, né, as outras alternativas. Espera aí, viu? Deixa eu olhar. Só um instante, viu? E aí, meu povo, vocês marcaram qual a alternativa? Digam para mim. Deixa eu botar na tela cheia de novo. Item B. Priscila marcou B. Todo mundo marcou B, minha gente? Assim, marcar eu marquei B, mas eu fiquei em dúvida em outra. Como sempre, né? O Ramon indeciso. Ramon, você precisa ter mais segurança, viu? Pense assim, olha, eu acho que é essa, então é essa. E pronto. Fica nesse negócio assim, eu acho, não sei, né. Não dá certo, não. Até porque quando a gente sabe, a gente já vai e não com convicção, né? Mas a gente precisa entender o seguinte: se eu analisei e eu cheguei à conclusão que é essa, pronto, não tem que analisar novamente, tá? O que é que acontece? Quando a gente vai analisar novamente, a gente muda e muda para errada, né? Então, é sério, a dica que eu dou, eu faço isso, gente. Agora que estou com pulseira, né? Mas eu faço isso, eu marco e aí eu não analiso. Agora é o seguinte, nem que eu passe muito tempo naquela questão. Também não é só marcar e dizer, eu acho que é essa e pronto, tá? Então, analisa direitinho, chegou à conclusão que é aquele item, pronto, não tem nada que mudar depois não, senão dá errado, viu? Vamos lá. É que Letra A, parecia tão certo. como é? Não, vamos continuar. Letra A, recorrência de verbos no presente para convencer o leitor. Gente, preste atenção. Geralmente, no título, espero que vocês anotem essas coisas importantes. No título, os verbos costumam aparecer no presente, tá? Deixa eu ver se nesse tá. Pronto, tá no presente. Repare aqui, ó. Ó esse título. Anfíbio com formato de cobra é descoberto. Ó o verbo é no presente, né? Então, no título, o verbo aparece no presente, no título, tá? Só que quando ele vai para a notícia, né, ele tira esse verbo no presente e ele costuma colocar no passado. Deixa eu ver aqui. Trabalhou um grupo de biólogos, resultou. Tá vendo? Resultou, já é pretérito perfeito. Isso é muito importante também, tá? Então, esse verbo no presente, no título, é para poder dar objetividade ao título, né? Chamar a atenção do leitor para aquela notícia, certo? Então, assim, é uma forma de ser objetivo e de chamar a atenção do leitor, certo? Esse verbo no presente que aparece no título. Mas quando ele vai realmente relatar o fato, ele coloca verbo no pretérito perfeito. Ele coloca resultou, né? Geralmente é pretérito perfeito, mas isso também não é regra. Mas o que é que acontece? Se vai relatar um fato que já ocorreu, os verbos vão aparecer predominantemente no pretérito. Ok? Entendido, gente? Mas é só por isso, professora, que a letra A está errada? Não é só por isso. Porque, veja, verbo no presente só tem no título, né? Aqui a gente já tem pretérito no texto. E outra coisa importante é que ele diz convencer o leitor. E a gente sabe que a notícia não quer convencer ninguém. A notícia só quer informar, ok?
Então, falou o negócio de notícia convencer, não, notícia não convence. Uso da impessoalidade. Isso eu falei para vocês, né? Impessoalidade. Então, aquela pessoa que escreve, ela precisa ser o mais objetiva possível e precisa ser impessoal, ou seja, não pode aparecer nenhum resquício da opinião dela. É só relatar o fato e pronto, acabou, ok? Por que ele precisa ser impessoal? Para dar objetividade à informação, certo? Porque quanto mais impessoal ele é, mais objetiva a informação fica. Então, notícia é sempre impessoal e tem uma linguagem objetiva, jamais subjetiva. Nunca tem opinião, certo? É ser prático e objetivo. Olha, vou relatar o que aconteceu detalhadamente e pronto. Quem quiser dar sua opinião sobre a notícia, que dê, mas eu não vou dar minha opinião, porque isso é um gênero notícia. C. Questionamento do código linguístico na construção da notícia. Isso em momento algum tem, né? Ele não questiona em nenhum momento o código linguístico. Isso aí seria a função metalinguística, né? Mas não tem aqui. Utilização de expressões úteis que mantém aberto o canal de comunicação com o leitor. O canal de comunicação com o leitor não é aberto, não. Certo? Na função fática, a gente tem isso, o canal é aberto. Ou seja, há ali uma troca, uma comunicação entre os interlocutores. Mas na notícia, esse canal não fica assim aberto, não, tá? Quando ele diz que fica aberta a comunicação, ele está dizendo assim, olha, ele está falando para interagir, né, com aquele leitor, né? Não é isso. Isso é naqueles textos que tem a função fática. Emprego dos sinais de pontuação para expressar as emoções do autor. Assim, emoção numa notícia, né? Emoção é subjetividade. A notícia precisa ser objetiva, ok? Se toda a questão fosse assim fácil, né, gente? Porque essa aqui não tinha nenhum distrator. Diga aí, alguém que ficou na dúvida em outra. Eu tinha ficado calma na D, quando ele falar do canal, mas você tá falando que não era? Como assim? Tipo, então, quando ele fala de canal de comunicação aberto, ele está dizendo que há uma interação entre os interlocutores. Então, por exemplo, ele faz uma pergunta para o leitor, ele deixa aberto para o leitor opinar sobre aquilo, ele transmite alguma opinião e leva a opinião dele para o leitor, e não tem isso. Entendeu? Tipo, como quando você falou um exemplo de Capitu? Isso mesmo, no romance, né? Que o autor, ele mantém esse diálogo. De Machado de Assis. Isso, ele coloca, caro leitor, não sei o quê. Então, é isso. E tem isso numa notícia? Não tem, né? Entendi. Próximo gênero, vamos lá. Resenha crítica, minha gente. Resenha. Peraí, deixa eu ajeitar aqui minha biquinha. Vocês conhecem o gênero resenha? Já fizeram alguma resenha na vida? Já. Olha, Já. Olha. Gostei. Veja, o gênero resenha crítica, ele é um texto no qual o autor vai falar sobre uma obra, pode ser, o que seria essa obra? Pode ser um filme, um livro, tá? Até uma música, existe resenha de música. E aí, ele vai falar sobre essa obra. Só que não é só falar, não é só dar opinião. Ele vai fazer uma síntese daquela obra, tá? Um resuminho daquela obra, e ele vai emitir a sua opinião sobre ela. É por isso que a gente chama de resenha crítica. Por quê? Porque a pessoa está desempenhando uma criticidade diante daquela obra. Para quê? Qual é o objetivo de uma resenha crítica? Informar o leitor, tá? E aí, quando ele informa o leitor e ele emite sua opinião sobre aquela obra, ele deixa em aberto para que o leitor
tire suas considerações sobre aquela obra e decida se vai ler o livro, se vai assistir ao filme, tá? Então, a resenha crítica, ela serve para transmitir informação para o leitor sobre aquela obra, né? E também transmitir a opinião, né, de quem escreve. Por que a opinião de quem escreve é importante? Porque aquela opinião que vai fazer com que o meu leitor decida se ele vai querer realmente conhecer a obra ou não. Entenderam? É para isso que serve uma resenha crítica, certo? Então, claro, também serve como material de estudo, tem nas universidades, é um gênero que é muito pedido, né? Vocês, quando entrarem na faculdade, vão fazer muita resenha. Porém, o objetivo principal é realmente informar o leitor sobre aquela obra, tá certo? É diferente de um resumo. Qual é a diferença de um resumo e de uma resenha? O resumo, ele só faz a síntese da obra. A resenha, não. A resenha apresenta as informações sobre a obra e, ao mesmo tempo, emite a opinião do autor sobre ela. Além de ter, por exemplo, o resumo, ou seja, a narrativa, né, daquela obra, ele também emite dados técnicos. Então, por exemplo, se for um filme, ele vai dizer quem é o roteirista, ele vai dizer quem são os atores principais, ele vai dizer quando aquele filme foi lançado, quantos minutos tem aquele filme. Então, a ficha técnica da obra também é colocada dentro de uma resenha. Para quê? Porque a ficha técnica também influencia, né, na decisão que o leitor vai tomar diante daquela informação. Então, por exemplo, ele vê a resenha de um filme, ele não gostou muito do filme, pela resenha que ele leu, mas ele viu que é um filme curtinho, né? O filme tem, sei lá, 90 minutos, não sei se é curto. Mas aí ele pensa, então vale a pena, é um filme curto, vou assistir. Então, assim, esses dados técnicos são muito importantes também para a decisão que o leitor vai tomar, tá? Vamos lá para ver aqui os tópicos, pode ser que tenha alguma coisa que eu não falei. Uma descrição minuciosa que compreende certo número de fatos. É a apresentação do conteúdo de uma obra. Então, por exemplo, se for um romance, eu vou dizer quem é o autor do romance, eu vou dizer quando foi lançado aquele livro, eu vou dizer quem é a editora, quantas páginas tem o livro, né? Lógico que tem que dizer quem é o autor, o ilustrador, enfim, todo mundo está envolvido. Só que, além de colocar esses dados técnicos, eu vou fazer um resuminho da narrativa daquele romance, né? Olha, a história se passa não sei onde, no século XVIII, não sei o que, aí vou contando a história. Não posso me prolongar porque é um texto curto, né? E aí, depois que eu falo, né, sobre o conteúdo da obra, eu vou e emito a minha opinião sobre ela. Ou então, eu posso fazer tudo junto e misturado. Ao mesmo tempo que eu vou falando sobre o livro, de que ele trata, eu já vou emitindo a minha opinião, tá certo? Então, é um texto realmente que traz o posicionamento do autor. Consiste na leitura, resumo, na crítica e na formulação de um conceito de valor do livro feito pelo resenhista. Ou seja, eu vou colocar para você, leitor, a minha visão sobre aquela obra, tá? Então, não é só dizer para você do que a obra fala, eu vou colocar o meu ponto de vista diante daquela obra que eu tive contato. A resenha crítica, em geral, é elaborada por um cientista que, além do conhecimento sobre o assunto, tem capacidade de juízo crítico. Gente, a resenha no meio acadêmico sim, é feita por um cientista, mas qualquer pessoa pode fazer uma resenha crítica. Inclusive,